Só que tá um som aqui, ó. Eu não. Gente, para todos. Nem vai precisar, Larissa. Não, é aqui? Eu mesmo? Não, eu mesmo. Passa daí? Eu passo, ó. Eu consigo. Ah, pera lá, deixa eu só pôr aqui o fone. Caneta, marca texto. Ah, vai a seta mesmo. Dá para ver a seta, né? Aí dá, tá, perfeito. Então, bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais um encargo da unidade de tireoide, que hoje a gente tem o professor Sueli Pago, que é chefe da unidade de tireoide aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Obrigada. Gente, bom dia. Sei que vai ficar um pouco difícil, né, por causa da tela, né? Mas eu vou tentar explanar um pouquinho para vocês. Então, esses são meus conflitos de interesse. Eu sou assessora em endocrinologia do Grupo DASA, e a gente fez, junto com o Marcos, meu aluno de doutorado, com a Siemens, as dosagens do TRAB, né, que é o TSI da Immunolite, tá? E daí, o que foi bastante interessante, eu resolvi escolher esse tema, porque foi um trabalho que a gente fez ao longo do ano passado, junto com a SBEM e junto com o pessoal da ginecologia e da obstetrícia, que a gente fez esse posicionamento de rastreio, diagnóstico e manejo do hipertiroidismo na gestação. E também gerou um que eu não fiz parte, mas também através dessa parceria de hipotiroidismo. E os artigos que estão abertos, se vocês quiserem, não sei se vocês vão conseguir, é só apontar a câmera, né, que já vai direto para o artigo, tá bom? Tá? Então, para falar um pouquinho de hipertiroidismo, a gente precisa conhecer a fisiologia da gestação, que é muito particular. Então, esse artigo do Codevar, que é muito interessante, que até os residentes estão acostumados a vê-lo, ele mostra como é que os hormônios tiroidianos se mudam ao longo da gestação. Então, o que a gente tem aqui é o HCG bem aumentado, o TSH fica supresso em paralelo ao aumento do HCG, a gente tem esse aumento discreto do T4 livre, depois uma normalização ao longo da gestação, e um aumento progressivo a partir do segundo trimestre da gestação e com a manutenção, né, ao longo, até o final da gravidez, do T4 total com a TBG. Então, isso aqui é importante, a gente vê que desde do primeiro trimestre a gente tem essas alterações importantes e isso vai levar à nossa interpretação dos exames laboratoriais. E aqui, em relação ao feto, ele só vai começar a concentrar iodo a partir da 10ª semana de gestação, ele vai começar a produzir seus hormônios tiroidianos e a secreção de TSH a partir da 12ª semana de gestação e vai ter uma plena função tiroidiana, mas uma coisa progressiva a partir da 20ª semana de gestação. Então, mostrando que no primeiro trimestre da gestação, os hormônios tiroidianos da mãe são fundamentais na formação do feto, tá? Em relação ao TSH, o que a gente sabe, então? Essa aqui é uma figura clássica, em que a gente tem essa imagem espelho no primeiro trimestre, em que a gente tem HCG bem alto, com a supressão do TSH. E por que isso ocorre? Porque o HCG está em concentrações muito, muito elevadas, ele tem uma semelhança com o TSH e porque ele está numa concentração bastante elevada, ele vai ocupar os receptores de TSH da mãe, né? Então, por isso que vai diminuir o TSH por conta desse HCG bem aumentado. Então, aqui, o que a recomendação do American Thyroid Association relacionada à gestação fala é que quando a gente vai avaliar os valores de TSH, a gente teria que ter um padrão para aquele trimestre da gestação, para aquela população estudada, que ela teria que ser iodo suficiente e não ter anticorpos. Isso a gente sabe que é muito difícil da gente conseguir uma população normal. Então, a gente sabe, então, que o TSH esperado no primeiro trimestre é baixo, mas aí o que eles propuseram? Que, sabendo dessa
possibilidade da gente ter um valor normal para essa população, eles sugerem que o valor inferior da normalidade, aqui são os valores de referência de grande parte dos laboratórios aqui de São Paulo, eles sugerem o quê? Você subtrair 0,4, tá? Então, ficaria um TSH, na grande parte aqui dos valores de referência, em torno de 0,1. E o valor superior da normalidade, a gente deveria subtrair 0,5. Então, para grande parte dos valores de referência, seria um valor de 4. Então, o que a gente, com a Febrasgo, fez foi determinar que os valores de referência para uma gestante seria entre 0,1 e 4, sabendo dessa dificuldade da gente ter um valor de referência para grávidas aqui no Brasil. Só que quando a gente olha, né, do ponto de vista da saúde complementar, qual que vem os valores de referência, né? Então, aqui é o valor lá do DASA, tá? Então, aqui está o valor de referência da população não grávida, e eles colocam aqui, gestantes de primeiro trimestre vai de 0,1 até 3,6, tá? Esses valores que a gente colocou é baseado num trabalho feito com o pessoal do Rio de Janeiro, que foram no primeiro trimestre, tá? Grávidas, só que elas são suficientes em iodo. Se eu for usar o trabalho que a gente fez com a minha aluna aqui na cidade de São Paulo, 50% delas não são suficientes em iodo. Então, será que a gente poderia usar esses valores de referência, né? Como para uma população que o DASA é nacional? Então, fica essa questão. E no segundo e terceiro trimestre, eles colocam aqui já 0,43, 4,3, já pensando nessa diminuição do valor de 0,5. Então, fica essa confusão. Aqui é o laboratório Fleury ou a mais, tá? Então, do mesmo jeito, ele coloca aqui o valor de referência para não grávidas, daí ele coloca aqui, ó, primeiro trimestre entre 0,1 e 2,5, e no segundo e terceiro trimestre até 3,5. Isso é uma determinação muito antiga, de 2013, tá? Que é baseado num guideline antigo também da ATA. Então, torna confuso, né, quando a gente vai interpretar qual que seria o valor de referência usado por uma grávida. Ele até coloca aqui, ó, que o ATA recomenda diminuir em meio, né, esses valores, então consideraria 4 como valor superior do normal. Aqui é o valor de referência do laboratório Einstein, tá? Aqui. Então, aqui também, mesma coisa. Aqui, o que eu considero é que ele deve ter colocado, porque ele não usou isso daqui, são os valores de referência do kit que o Einstein usa. Então, se a gente colocar aqui, ó, é outro valor, é 0,18 a 2,99. Então, eu acho que para a gente que vai olhar, né, os pacientes no ponto de vista de saúde complementar, a gente precisa tomar esse cuidado. Além do mais, grande parte dos laboratórios colocam muito assim, em vermelho ou em gráfico, quando os valores estão fora do padrão. Então, quando o ginecologista olha, acaba se confundindo e confundindo também a paciente, né? Tá? Em relação ao T4 total e ao T4 livre, então, a gente sabe que na gestação, a TBG, que é a Thyroxine Binding Globulin, então não é para a gente confundir com tireoglobulina, ela vai estar bem alta. Por quê? Ela sofre uma estimulação do estradiol para produzir a sua produção na hepática. Além disso, o estradiol parece que altera essa molécula da TBG, diminuindo a sua degradação. Além disso, as outras proteínas carreadoras dos hormônios tiroidianos, como a albumina e a pré-albumina, parece que também tem uma diminuição na sua produção. E quando a gente vai dosar o T4 total, a gente está dosando uma parte carregada, né, ligada a essa proteína carreadora, que é a TBG, e um pouquinho dessas outras pré-albumina e albumina. E só uma pequena concentração se refere à fração livre, né, dessas proteínas carreadoras. Então, o que a gente espera é que durante a gestação o T4 total esteja alto, tá? E daí, o que também a American Thyroid Association propõe? Que, como existe esse aumento progressivo, principalmente a partir do segundo e terceiro trimestre, que atinge um platô, ele sugere o quê? Que a partir da 7ª semana, você aumente em 5% o valor de referência de não gestante. E isso vai se aumentando a cada semana, até chegar à 16ª semana, em que você aumentaria 50% do teu valor de referência.
Então, aqui ele até dá um exemplo. Então, por exemplo, se você tiver uma gestante com 10 semanas, 11 semanas de gestação, daí o que você faz? São 4 semanas, além da sétima, daí você teria que multiplicar 20% do valor de referência, entendeu? Então, na minha cabeça, eu acho que fica bem confuso, né? Aqui eu peguei os valores de referência do kit da Roche que a gente tinha, então daria mais ou menos 5% por semana, o valor do limite superior seria 14,8, 15,15. Então, no meu ponto de vista, na minha experiência, eu acho que fica muito confuso, tá? O guideline anterior a esse de 2017 sugeria o quê? Que o T4 total você poderia considerar no limite superior da normalidade ou uma vez e meia a variação normal de referência de não grávidas, né? Então, eu acho que talvez a gente pensar que uma vez e meia ou T4 total no limite superior da normalidade seria o ideal para uma grávida, tá? Em relação ao T4 livre, a gente sabe também, então, que o guideline sugere que a gente tenha um valor de referência, o padrão seria por diálise, e isso é muito trabalhoso. Então, e sabendo desse problema do T4 livre, qual o problema seria? Que o T4 livre, apesar da gente falar que a gente dosa o T4 livre, na verdade é um ensaio indireto, né? Então, a gente não dosa ele diálise para saber direitinho qual que é a porção livre, mas é um método indireto em que as concentrações de TBG e de albumina e de pré-albumina precisam estar dentro do normal para não sofrer uma interferência. Então, quando a gente sabe que tem TBG em excesso, esses ensaios falsamente dão valores baixos de T4 livre, né? Então, apesar de ser um ensaio super bom, robusto, fácil de fazer, rápido, não é caro, mas a gente sabe que no segundo e no terceiro trimestre da gestação, essas concentrações de T4 livre vão cair. E isso foi exatamente o que a gente viu no trabalho da tese da Verônica, tá? Então, no primeiro trimestre não houve uma diferença, então, teoricamente, porque a TBG não está tão ainda alta, mas no segundo e terceiro trimestre, a gente vê que o T4 livre esperado pode até cair para valores inferiores ao esperado, valores para baixo, tá? Então, sabendo então dessa dificuldade, no segundo e no terceiro trimestre, a gente sabe então que o T4 livre é menor do que o valor de referência para não gestante. E no T4 livre, no primeiro trimestre, você poderia usar ainda o valor de referência dentro do normal. O Einstein, eu dei uma procurada, é o único laboratório que determina a normalidade, né, o valor de referência para T4 livre em grávidas, tá? Então, ele põe aqui, no segundo trimestre, que é estranho, porque vai de 27 a 29, depois no terceiro trimestre, 36, a partir de 36, mas vocês podem reparar que em relação ao valor, né, de não grávidas, é um valor superior normal, mais baixo, né? Então, 1,4, 1,25. E o limite inferior até que não mudaria tanto, tá? Então, só para vocês prestarem atenção nisso. Então, o que eu sugiro, tá? É que no primeiro trimestre, o T4 livre a gente poderia usar como valor de referência para não gestantes, tá? O TSH, a gente vai usar o limite superior do normal abaixo de 4. E no segundo e no terceiro trimestre, a gente poderia usar o TSH de valor de referência para não grávidas. E o T4 total, eu acho que é um bom método para a gente usar como parâmetro de segmento dessas grávidas, tá? Eu vou trazer aqui um caso clínico, e ele vai se desdobrar um pouquinho, né? Então, essa paciente com 34 anos, veio a primeira consulta no início desse ano, ela teve uma gestação, segundo ela, em março de 2022, que evoluiu com perda fetal após 6 semanas, uma perda fetal espontânea. Ela engravidou novamente, espontaneamente de novo, a data da última menstruação foi 6 de outubro do ano passado. Então, atualmente, quando ela me procurou, ela estava com 13 semanas de gestação. Então, no finzinho do primeiro trimestre. Não tinha taquicardia, não tinha palpitação, tinha náuseas e enjoos. E manteve o peso desde o início da gravidez. A sua tireoide era palpável e normal, indolor à palpação, não tinha oftalmopatia de Graves, não tinha tremor fino de extremidades, sua frequência cardíaca estava boa, estava normotensa, ela tinha um sobrepeso.
Então, o que ela trouxe de exame para mim foi, antes, né, aqui no abortamento, ela tinha uma função tiroidiana normal, aqui ela estava grávida, então a gente vê um TSH baixo de 0,17, com T4 livre normal, e ela teve o aborto espontâneo. Daí ela teve uma nova gravidez aqui, com a data da última menstruação em outubro, então ela traz para mim um exame que foi feito com 6 semanas, com TSH supresso, menor que 0,05, e um T4 livre dentro do valor normal. Então, baseado nisso, ela foi encaminhada para mim pelo gineco e ela muito preocupada que ela poderia ter alguma alteração tiroidiana. Então, o que fazer quando a gente tem numa grávida um TSH supresso com T4 livre dentro do normal? Então, esse daqui é o fluxograma que a gente fez junto com o pessoal da gineco, e daí, baseado, então, na gravidez e baseado nos valores de TSH, então, quando a gente tem um TSH diminuído com T4 livre normal e a grávida está no primeiro trimestre, o diagnóstico mais provável seria a tirotoxicose transitória gestacional, tá? Então, isso é o que a gente sempre tem que pensar, tá? A tirotoxicose transitória da gestação tem incidências até de 15% em alguns centros, né, que vão fazer uma avaliação melhor. E a gente não tem que pensar na doença de Graves, que a incidência é muito baixa, menos de 1% no primeiro trimestre, tá? Por que existe essa tirotoxicose transitória gestacional? Por causa do HCG. Então, como eu falei lá no começo da aula, o HCG está em concentrações muito altas. E essa semelhança com o TSH, ele vai ocupar o receptor do TSH da tireoide da mãe. E pode até provocar um aumento na produção dos hormônios tiroidianos materno, levando até um hipertiroidismo clínico e não só subclínico, tá? Mas o mais frequente que a gente vê é um hiper subclínico. É muito frequente em gestação gemelar, porque gestantes de gêmeos têm HCG ainda maior que a grávida normal, né? Grávida normal não, grávida, né? E está muito associado também à hiperêmese gravídica, né? Então, ninguém sabe por que dá tanta náusea, tanto vômito, que seria o HCG, tem algumas pessoas que acham que seria a tireoide, o hipertiroidismo, mas o que a gente vê com frequência é que essas pacientes com hiperêmese gravídicas têm hipertiroidismo, muitas vezes subclínico e às vezes clínico. Qual que seria o diagnóstico diferencial da hiperêmese gravídica? Ela vai ter perda de peso, náuseas e vômitos muito importantes que fogem do padrão de uma grávida habitual, tá? Então, o que a gente precisa diferenciar, então, o que seria fisiológico do que seria patológico. Então, diferenciar entre uma tirotoxicose transitória da gestação com o que é patológico. Por quê? A gente sabe que se for uma doença de Graves ou alguma outra bócio multinodular tóxico, estaria associado a piores eventos gestacionais. Então, por exemplo, estaria associado a pré-eclâmpsia, recém-nascido pré-termo, recém-nascido PIG, né, pequeno para a idade gestacional, hipertensão materna. E daí, qual que seriam as dicas para a gente pensar em mais da tirotoxicose transitória do que o patológico, que seria a doença de Graves? Então, como eu falei, em geral, a tirotoxicose transitória é um hipertiroidismo subclínico, tá? Se resolve até a 18ª semana de gestação, está associada a HCGs muito elevados, está associado à hiperêmese gravídica e, obviamente, se a gente for pedir o TRAB, como não tem componente autoimune, o TRAB vai estar negativo. Já na doença de Graves, os sinais clínicos são muito mais evidentes, então, tremor, palpitação, tal, e as concentrações, tanto de T4 livre quanto do T3, vão estar muito mais altas do que o esperado. Persiste após a 18ª semana, e daí, como eu falei para vocês, que a doença de Graves, a incidência é muito baixa, a gente tem que ativamente perguntar para ela se antes ela não teria feito algum exame laboratorial antes, ou se ela não tinha sintomatologia antes, porque grande parte já tinha hipertiroidismo e não estava sendo visto, e daí você acaba fazendo um diagnóstico laboratorial no primeiro trimestre da gestação, tá? Agora, sabendo que a incidência de doença de Graves no primeiro trimestre é maior, tá? Então,
mas aquilo que eu falei, a incidência é muito baixa, então a gente sempre tem que pensar naquilo que é mais frequente, que seria a tirotoxicose transitória da gestação. E ao longo da gravidez, né, a gente sabe que a incidência vai diminuindo da doença de Graves para melhora da autoimunidade. Então, essa paciente, então, que veio, né, com esse TSH supresso, T4 livre dentro do normal, no primeiro trimestre da gestação, o que a gente poderia fazer, né? Vamos só observar, ela não está sintomática, ela manteve o peso, né, só está com náuseas e vômitos próprios da gravidez, né, tá? Então, só poderia observar. Daí ela volta, né, com 10 semanas de gestação, e o T4 livre dela agora está alto, né? Então, ela está com um hipertiroidismo clínico, né? Então, o que a gente poderia fazer nessa situação? Então, o fluxograma fala que se eu tiver um TSH baixo, com T4 livre alto e com hipertiroidismo clínico, a doença mais provável que eu poderia pensar seria a doença de Graves, tá? E daí, o que a gente tem que fazer? A gente teria que pedir uma nova avaliação, incluir o TRAB para a gente ver se essa paciente está realmente com doença de Graves, e a outra coisa é, se ela está muito assintomática, tranquilizar essa grávida, que não vai ter tantos problemas, você monitora ela, então o bom das grávidas é que elas fazem os exames na época que você quer, né? Ainda mais essa que já teve um aborto, ela não quer perder o filho novamente, e daí, olha só, normaliza o TSH. Então, provavelmente, apesar dela ter tido um hipertiroidismo clínico, né? Se eu conseguir manter a tranquilidade nossa, né? E da grávida e do obstetra, a partir aqui da 13ª semana, ela normaliza. Então, eu posso inferir que ela teve só uma tirotoxicose transitória da gestação, né? Se ela tiver muita sintomatologia, palpitação, cansaço, já logo chega na frequência cardíaca alta, eu posso dar propranolol numa dose baixa que não existe problema, tá? E daí, aqui a gente colocou também nesse statement a diferença entre doença de Graves e a tirotoxicose transitória. Obviamente, o TRAB vai ser positivo na doença de Graves, as concentrações de T3 são muito mais altas, e na tirotoxicose transitória em geral é normal. A redução de T3 e T4 também está alta na doença de Graves, que eles vão dar uma preferência na produção maior de T3, tá? E o TSH vai estar suprimido, e aqui na transitória vai estar baixo ou suprimido, tá? Então, essas são as regrinhas. Então, agora, se fosse um outro cenário, né? Se ela voltasse com uma supressão ainda do TSH, com T4 livre ainda mais alto, com T3 também alto, e com TRAB positivo, daí eu não teria dúvida que ela tem uma doença de Graves, né? E daí, qual a medicação que a gente usa? Então, ela está com 15 semanas de gestação, o que eu vou dar? Eu vou dar propil ou vou dar metimazol? Então, o que a gente, né, fica sempre, né, buzinando, né, para os residentes é que a gente sabe que o metimazol, ele é teratogênico, né? Então, o que ele pode causar é aplasia cutis, é atresia coanal, além de onfalocele, atresia esofágica, duto mesentérico, tem às vezes umas faces típicas com orelhas invertidas para mães que fizeram uso de metimazol durante a gestação. Agora, ela está no segundo trimestre da gestação, então eu posso dar tapazol? Teoricamente, poderia dar tapazol, porque já passou o período de risco, tá? Qual que é a dose da medicação que eu vou dar? Então, nenhum guideline sugere qual dose eu vou dar para a grávida frente à concentração do hipertiroidismo. Então, nesse statement que a gente bolou, a gente baseou no guideline de hipertiroidismo de não grávidas, né? Então, e baseado na nossa experiência pessoal. Então, o que a gente sugere aqui, se a grávida está com uma concentração 2 vezes acima do normal, eu vou iniciar com uma dose baixa do metimazol, de 5 a 10, ou se ela estiver no primeiro trimestre, obviamente vou dar propiltiracil, 100 a 200. E, quando ela estiver muito tóxica, eu vou dar doses maiores de metimazol ou de propiltiuracil.
Então, e como é que eu vou acompanhar essa grávida? Então, o TSH eu não vou dar bola, eu vou acompanhar com o T4 livre. Qual que é o alvo, então, de eu manter? Eu vou manter o T4 livre no limite superior da normalidade. E vou acompanhar a cada 4 semanas para eu ajustar a dose da droga antitiroidiana. Por que é essa preocupação? Porque a gente sabe que passa para o feto não só a droga antitiroidiana, tanto o propil quanto o metimazol, mas também com o TRAB. E isso vai gerar tanto hipertiroidismo fetal quanto hipotiroidismo fetal. O hipotiroidismo fetal, o que vai acontecer? Porque pode passar TRAB inibidor ou porque você está hipertratando a mãe, fornecendo menos hormônio tiroidiano para o feto, né? Tá? E a grande preocupação, que eu vejo que é uma preocupação mais atual, é em relação ao hipertiroidismo. Por quê? Esse daqui é um feto que foi até publicado no New England, de uma mãe com doença de Graves mal controlada, com TRAB muito elevado. Por quê? Crianças com tirotoxicose neonatal, né, e fetal têm uma alta morbimortalidade, né? Então, essa é a grande preocupação. E daí, se a preocupação é a gente evitar que esse feto tenha essa tirotoxicose neonatal, a grande preocupação seria não só controle do hipertiroidismo da mãe, mas também essa passagem do TRAB para o feto, tá? E daí, se vai passar TRAB para o feto, então eu também tenho que pensar como é que eu vou tratar essa mulher antes dela engravidar. Então, a gente sabe que o tratamento de escolha, né, aqui do nosso serviço acaba sendo, grande parte, indicado radioiodo, né? Mas o que a gente vê é que, após o radioiodo, a gente tem um aumento expressivo não só do TRAB, mas do TSI, que é a proteína, é o anticorpo estimulador, e que ele persiste para iguais valores pré-tratamento após 1 ano. Então, o que o pessoal da medicina nuclear recomenda é que a grávida pode, a mulher pode engravidar depois de um tratamento do radiodo após 6 meses. Mas a gente também tem que pensar é que ela ainda mantém as concentrações altas do TRAB muito tempo depois. Então, aqui a gente fez 1 ano, mas a gente sabe que tem pacientes que ficam ainda positivos por muitos anos, tá? Então vamos sugerir fazer tireoidectomia total nessa paciente com doença de Graves, beleza? Porque ela quer engravidar num prazo curto, mas o que a gente sabe é que o TRAB nessas mulheres submetidas à tireoidectomia demora para cair, né? Então, a média para não negativar, mas ter valores baixos aceitáveis foi de até 10 meses, né? Então, a gente também precisa planejar com a mulher que deseja engravidar qual que seria o melhor tratamento para ela, tá? E daí, o que se recomenda, baseado no guideline americano, que se a mulher já teve a doença de Graves, ou ela está com a doença de Graves, eu vou dosar um TRAB no primeiro trimestre ou no período que ela está planejando engravidar. Se o TRAB estiver abaixo de 3 vezes o limite superior da normalidade, não tem risco de tirotoxicose neonatal ou fetal, posso seguir sem problema nenhum. Agora, se ela tiver acima, né, de 3 vezes esse limite superior da normalidade, eu vou ter que monitorizar essa gestante e o feto também no segundo e no terceiro trimestre, tá? E a monitorização que ele sugere é ultrassom fetal, que a gente sabe que no nosso meio fica muito difícil, né? Mas o que poderia ser feito? Então, monitorizar frequência cardíaca fetal, se o feto está com retardo de crescimento intraútero, o volume amniótico, porque dá oligoamnion, o tamanho da tireoide fetal, que isso já é possível ver no ultrassom fetal, e a maturação óssea. Com o avanço desses ultrassons, que agora até se chama 4D, faz até impressão digital, né? Então, o que a gente vê aqui nessa figura aqui é que o ultrassonografista conseguiria ver o feto, o bócio apresentando, né? O feto apresentando um bócio, tá? Isso aí implicaria o quê? Talvez você não indicar um parto vaginal, mas sim uma cesárea, você monitoriza mais, mas daí realmente o feto tem tirotoxicose neonatal, ele tem hipotiroidismo, é muito difícil da gente dizer, porque a gente não vai dosar os hormônios tiroidianos do líquido amniótico pelo risco de induzir, né, o parto prematuro, tá? E o que a Angela Leung mostrou no Lattes desse ano foi esse caso antigo,
né? É que essa paciente, a gente só de olhar já sabe que ela tem doença de Graves, mas ela já foi operada, tá? E o feto, o recém-nascido dela, apresentava bócio com hipertiroidismo. Então, apesar de isso não ser o comum, né? Existem casos que a gente tem que ficar alerta. E qual que é o alerta? É a gente monitorizar esse TRAB acima de 3 vezes o valor de referência, que a gente vai ficar mais em cima dessa nossa grávida. E daí, se a paciente já está em uso de medicação, engravidou, mesmo com a doença de Graves e tudo, quando que eu posso pensar em parar a medicação para evitar essa passagem da droga pela placenta e atingindo o feto? A gente considera que a doença tem que estar estável há pelo menos 6 meses, 2 funções tiroidianas normais, com a mesma terapia, com a diferença de 1 mês entre elas, tá? O TRAB tem que estar normal, ou seja, negativo, que ela esteja em uso de doses baixas de metimazol, então doses menores que 10 miligramas, ou doses de propiltiuracil menores que 200 ao dia, sem oftalmopatia ou sem bócio. Então, se a mulher, né, tiver nessas condições e deseja engravidar, eu posso ter uma segurança de suspender as drogas antitiroidianas e liberar ela para engravidar, tá? Daí, a outra preocupação, não só da doença de Graves, mas seria o uso da levotiroxina em quantidades acima do desejado, né? Então, a gente sabe, então, que o TRAB passa a placenta, que a droga antitiroidiana também, mas e a mulher que já fez uma tiroidectomia total, ou ela tem o hipotiroidismo primário, né? E faz uso de levotiroxina, se teria algum acometimento para o feto, tá? Então, esse daqui é um estudo que saiu no JCM em 2020, em que ele viu o comportamento das mulheres que fizeram uso de levotiroxina quando os filhos dela tinham 9 anos de idade. E tudo foi baseado nesse artigo publicado no New England, de 2012, que chama Control Antenatal Thyroid Study, em que eles deram levotiroxina para grávidas durante o primeiro trimestre da gestação e foram ajustando a dose da levotiroxina com TSH-alvo em torno de 0,1 a 1. Então, elas eram hipotiroideias, tá? E daí eles viram que essas crianças não tiveram nenhum problema de QI, não tiveram nenhum evento adverso, como pré-eclâmpsia, parto prematuro, tudo correu tudo bem em quem fez uso dessas medicações. Só que daí, esse trabalho do JCM, eles foram ver, depois, né, de um tempão, né, esse grupo que foram muito tratados, overtreatment, né, então, que tinha T4 livre acima do valor de referência para grávida e estavam com TSH abaixo de 0,1 ou entre 0,1 e 1, que era o alvo, né? E fizeram questionários, né, das crianças e das mães, tá? E se viu que, através desses questionários, as crianças que foram, de mães que foram mais tratadas, apresentavam mais hiperatividade, mais impulsividade, ao distúrbio de comportamento social, que chegou a se falar do espectro autista, né? Então, será que é isso mesmo? Será que não é? Então, o que o artigo conclui é que a suplementação com tiroxina durante a gravidez requer monitorização para evitar o supertratamento. Então, a gente precisa evitar, a gente precisa tratar a hipotiroideia, mas também tomar cuidado em supertratá-las. E tomar cuidado, obviamente, com o hipertiroidismo, como eu falei para vocês. Então, essa conclusão também é muito interessante desse vermelho, a disfunção tiroidiana deve ser diagnosticada muito antes do período de vulnerabilidade, que é abaixo da 14ª semana, ou seja, no primeiro trimestre. Por exemplo, quando a gravidez é descoberta ou, idealmente, antes da concepção, porque leva-se de 3 a 5 semanas para atingir o eutiroidismo e poucas mulheres recebem cuidados obstétricos antes da 8ª e da 12ª semana de gestação. Então, isso que a gente precisa tomar cuidado. Portanto, a estratégia mais eficaz nas disfunções tiroidianas é o aconselhamento pré-natal, porque a janela de ação é muito estreita e mesmo atrasos mínimos podem comprometer a eficácia de qualquer intervenção.
E daí o que eu concluo é que é fundamental a gente conhecer as alterações tiroidianas da gestação, para daí a gente saber interpretar os resultados laboratoriais, daí com isso a gente faz um diagnóstico preciso e a gente consegue também fazer um segmento muito correto. E tomar muito cuidado ao a gente tratar as nossas grávidas, tá bom? E daí aqui eu queria mostrar para vocês, esse daqui é o grupo que a gente formou junto com a obstetrícia, né, que é a professora Rosiane Matar, lá da Escola Paulista. Queria agradecer ao grupo, né, da tireoide e aos residentes pelas reuniões. Muito obrigada. Obrigada, Sueli. Bom, Ângela, obrigada pela apresentação. Claro. Eu queria que você fizesse um comentário do pós-parto para essa mãe ou hiper na amamentação. Isso, é.